Boa noite, novamente. Então, hoje nós vamos fazer a nossa aula, né, de forma online. A aula que é a aula referente ao dia 14 de outubro de 2024. O tema é fluxos de caixas relevantes. Já está esse material ali no Moodle e eu vou começar a compartilhar aqui com vocês. E aí vocês me dizem se já está aparecendo, tá? Só um minutinho. Tá aparecendo para vocês? Agora sim, Pro. Tá. Eu vou passar. Tá passando o slide? Sim. Tá, beleza. Uhum. Então é isso. Ó. Então, assim, dentro dessa questão de decisões de investimentos, então a gente vai falar hoje sobre fluxo de caixa relevante. No final da aula, eu já disponibilizo, porque eu olhei ali no Moodle, não estão os exercícios referentes a esse assunto, e então eu já, no final da aula, eu já posto ali para vocês, para que daí na semana que vem a gente faça os exercícios, como a gente está fazendo, né? As teóricas online e os exercícios presenciais. Então, a gente vai ver as principais teorias de juros e os critérios de decisão, relevância dos fluxos de caixa nas decisões de investimento, padrões de fluxo de caixa relevante e depois fluxo de caixa incremental. Bem, e assim, ó, aqui nessa primeira introdução, ele diz o seguinte: que as propostas de investimento e capital podem ser enquadradas segundo suas diversas origens, né? Então, de acordo com os motivos internos que determinam os estudos. Então, os principais tipos de investimentos, tá? Que é o que a gente vai começar a ver agora. A gente tem investimentos economicamente independentes. Então, são projetos que a aceitação de um, né, não implica a desconsideração dos demais, ou seja, não tem interferência nas receitas e nos custos entre eles. Né? Então, quer dizer, são investimentos que, vamos dizer assim, se a gente pode dizer, né, que têm vida própria, eles não se comunicam com o outro. Então, é dizer assim, ó, muitas vezes, duas ou mais propostas de investimento independentes não podem ser simultaneamente implementadas, por causa de condições de restrição orçamentária impostas pela empresa. Ou ainda, na situação dos custos de maiores captações atingirem valores incompatíveis com os retornos produzidos pela alocação desses recursos. Então, quer dizer, a gente pode, se existem dois ou mais projetos que são analisados, não quer dizer que eu vá ser obrigada, né, a aceitar todos. Então, quer dizer, agora, quando a gente tem, como no caso da letra B, investimentos economicamente dependentes, a gente tem esses critérios, né? Então, que diz assim, para que dois ou mais investimentos sejam considerados dependente, uma das situações deve ocorrer. Então, ou uma ou a outra. A primeira, a aceitação de um investimento, ali tem um E, mas é de, um investimento, exerce influências negativas sobre os resultados líquidos dos demais, seja diminuindo as receitas ou elevando mais que proporcionalmente os custos e despesas. Ai, só um pouquinho.
A aceitação do investimento, então, assim, ó, essa é a primeira condição, tá? Na segunda condição, diz o seguinte, deixa eu só pegar uma bolinha aqui para essa moça brincar. Então, vamos recapitular aqui. Ó. A aceitação do investimento exerce influências negativas sobre os resultados líquidos dos demais, seja diminuindo as receitas ou elevando mais que proporcionalmente os custos e despesas. Numa segunda condição, a aceitação do investimento exerce, ao contrário da situação anterior, influências economicamente positivas sobre os demais, seja pelo incremento das receitas ou decréscimo dos custos e despesas. Então, quer dizer, a gente pode ter economicamente independentes, ou seja, totalmente separados, ou dependentes, exercendo influência positiva ou negativa. Investimentos complementares. Ocorre quando a aceitação do investimento depende rigorosamente da implementação de outro, seja essa dependência definida em termos tecnológicos ou econômicos. Assim, ó, se a gente pode pensar assim, eu tenho uma empresa de couro, tá? Eu trabalho com produtos de couro. Eu quero saber se eu vou verticalizar toda a minha produção e a minha cadeia de valor. Eu quero comprar, então, uma fazenda de gado e como é que fala? Aquele que faz curtir o couro, sabe? Então, assim, eu vou ter esse lugar. Curtume, isso mesmo. Eu vou comprar um curtume, mas também eu vou investir em gado, né? Então, quer dizer, são investimentos complementares, né? Mas daí, assim, se eu aceitar um, obrigatoriamente eu tenho rigorosamente a implementação do outro. Então, acaba que sendo dependente, porque a gente precisa, se para o nosso negócio, né, isso faz diferença, né? Daqui a pouco eu gasto muito com o transporte do couro desse curtume, é muito caro. Então, quer dizer, para mim é vital ter esses dois investimentos, entendem? Numa outra opção, a gente pode ter investimentos mutuamente excludentes. Ocorre, então, quando a aceitação de uma proposta elimina totalmente a outra. Então, essa exclusão mútua ocorre basicamente em razão das propostas em estudo desenvolverem a mesma função. Então, sendo suficiente para os objetivos da empresa, a aceitação de somente uma delas. Ou seja, eu quero comprar vou incorporar eu sou uma empresa de ensino superior privado, isso é um exemplo, acho que mais atual que tem, porque quanto grupo, né, de educação superior tem, e aí eles vão comprando, né, eu quero entrar no mercado de Porto Alegre, então eu vou lá e vou comprar uma escola menor, aí eu acabo recebendo duas propostas, mas o meu objetivo é entrar em Porto Alegre. Então, se eu quero entrar em Porto Alegre, talvez eu não precise comprar as duas escolas, eu vou escolher aquela que é mais interessante, né, que me dê mais lucratividade, que tenha gerado fluxo de caixa positivo, né, futuro. Então, eu vou ou escolho uma ou escolho a outra. Então, vai ser excludente, tá? Investimento com dependência estatística. Os investimentos com dependência estatística são os que se enquadram por apresentarem variações conjuntas em seus resultados ao longo do tempo. Então, eventuais aumentos ou reduções nos benefícios de caixa do investimento são acompanhados por variações nos benefícios de outros, né? Então, acaba que meio que puxando, né, o resultado de um grupo junto, certo? Bom, então a gente já viu aqui, que a gente tem alguns tipos de investimentos. Só que aí, claro, a gente tem que ver cada caso de acordo com o interesse da organização em investir,
tá? E também o tipo de negócio, se realmente essas situações aqui elas vão acontecer. Taxa de juros, a gente vai falar sobre juros agora, tá? Então, a taxa de juros bases da economia é a taxa mínima. Então, estando sempre abaixo dos retornos oferecidos pelos ativos que não sejam títulos governamentais. Ou seja, o título do governo é um investimento conservador, certo? Por quê? Porque ele vai ter um risco bem menor que o investimento privado, oferecido pelo mercado. Então, é isso que ele diz. A taxa base da economia é aquela, né, que é uma taxa mínima. Só que a gente tem a taxa referencial, que vai ser aquela estabelecida livremente pelo mercado. E então ela vai ser essa, né, taxa referencial, é a que a gente compara com os retornos oferecidos pelo investimento com risco. Então, os títulos governamentais têm baixo risco. Isso aí a gente já falou lá na matemática financeira, né? A gente já falou algumas vezes aqui sobre isso. Então, a gente consegue, né, captar e compreender esses dois mundos, né? O mundo do governo, que é uma taxa mínima, e o mundo do mercado, que daí eu vou olhar lá, bom, qual é a taxa que o mercado está aplicando. E aí eu vou ver para os investimentos aí o que que está sendo oferecido, né? Então, a formação dos juros no Brasil é feita de modo a fazer com que interajam os tomadores e poupadores de recursos através dos termos de riscos que uma taxa de juros deve cobrir em função da sua estrutura temporal. Vocês devem ter visto isso com o Ricardo em economia, né? Sim? Sim, já faz 20 anos. Faz tempo. Faz tempo, mas vocês viram. Então, assim, a gente parte, né, daquele princípio ali. Então, o aspecto mais importante, né, dessa decisão de investimento centra-se no dimensionamento dos fluxos previstos de caixa a serem produzidos pelas propostas em análise. Então, a confiabilidade sobre os resultados de determinado investimento é, em grande parte, dependente do acerto com que seus fluxos de entradas e saídas foram projetados. Então, olha só, a gente recebe uma projeção, mas é projeção. Então, quer dizer, eu vou saber se realmente esse investimento, se tudo foi projetado, né, foi programado de acordo quando realmente esses fluxos eles forem sendo realizados. Então, na análise de investimento, é fundamental o conhecimento não só dos benefícios esperados, mas também da distribuição ao longo da vida prevista do projeto. Por exemplo, então, considerar unicamente que o investimento propiciará, ao longo de 5 anos, resultado líquido de caixa de 10 milhões é insatisfatório para análise. Então, é imprescindível também que se apure como esse valor vai ser distribuído ao longo do tempo, ou seja, qual o fluxo de caixa previsto para cada ano. Ah, então tá, olha só, 5 anos. Eu sei que em 5 anos eu vou receber 10 milhões. Mas e se eu receber os 10 milhões do quinto ano, o que, que eu faço com todos os custos e despesas dos outros 4 anos? Então, a gente precisa, porque o fluxo de caixa, gente, a gente tem entrada e saída. Se a gente tem um investimento e a gente precisa dosar essa entrada e essa saída, a gente precisa saber esse encaixe e desencaixe, como é que ele vai ser distribuído ao longo do projeto. Porque se bom, ok, eu vou receber os 10 milhões em 5 anos, mas os outros 4 eu vou matar no peito e eu tenho caixa para matar no peito, beleza? Né? Então, assim, agora, e se eu não tiver? Eu quebro antes de receber o resultado desse investimento, certo? Então, e muitas vezes
quando a gente vai falar em pequenos negócios, é isso que acontece, tá? Então, assim, a gente... vamos falar aqui a gente está falando em 10 milhões, mas a gente não precisa falar de muito dinheiro assim. Quantas pessoas vocês conhecem, eu como contadora já vi vários, que pegaram a rescisão do trabalho e dizer assim, agora eu vou ser meu chefe, vou abrir uma empresa. E não tinha nenhuma reserva, nada, só aquele dinheiro da rescisão. A pessoa vivia de salário, ou seja, né, tinha a sua vida programada e do nada resolveu abrir empresa. Sem planejamento, sem... eu posso colocar uma empresa do mesmo ramo que eu trabalhei a vida inteira, só que tu trabalhou como empregado. É diferente ser o patrão. E muitas pessoas não conseguem ter essa distinção. E daí não funciona, né? Muito bem. Então, os investimentos são avaliados com base na sua capacidade de gerarem resultados de caixa no futuro. A aceitação de uma proposta de investimento promove alterações nos fluxos esperados, podendo realizar criação ou destruição de valor. Os fluxos de caixa devem ser estimados constituindo-se de informações básicas de avaliação econômica de investimentos. Muito bem. Fluxo de caixa. Ele vai ser mensurado de acordo com as efetivas movimentações de todas as entradas e saídas de fundos da empresa, devendo serem dimensionadas todas as movimentações operacionais efetivas de caixa, até mesmo o imposto de renda, associadas a cada alternativa de investimento em consideração. Porque assim, porque até mesmo o imposto de renda, até mesmo todos os impostos envolvidos, né? Então, tudo aquilo que for entrada e tudo aquilo que for saída precisa aparecer nesse fluxo. Fluxo de caixa versus lucro. Então, a regra básica que está sendo descrita é que todo projeto de investimento deve ser avaliado em termos de fluxo de caixa e não com base nos lucros contábeis. Essa escolha tem a sua razão de ser, uma vez que é por meio dos resultados de caixa que a empresa assume efetiva capacidade de pagamento e reaplicação dos benefícios gerados. Então, por que o lucro contábil não é uma variável aceitável quando a gente fala em investimento? Se vocês lembram lá da contabilidade, vocês vão ver que quando a gente fala em contabilidade, a gente tem lá na demonstração do resultado do exercício coisas que não são financeiras. Vocês lembram de uma despesa que a gente larga lá no resultado do exercício e que não sai dinheiro do caixa? Ninguém lembra? Existe isso? Claro! Qual é? Eu ia chutar a depreciação, mas eu acho que a depreciação não era, porque não era despesa. Mas depreciação é despesa. O que é depreciação, Rogério? É mesmo, é que eu achei que ela ficava no ativo, mas não era, mas era depreciação. Não, mas ela fica no ativo, mas o que ela faz na conta do ativo? Ela não diminui o valor do bem? Isso, ela diminui o valor do bem. Então, por que ela diminui o valor do bem? O que é a depreciação? É o gasto do tempo, pelo tempo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que é que botaram aqui, porque eu vi um plim. Empréstimo, Júlia, não, tá? Porque o empréstimo, ele é financeiro. A gente capta o recurso lá do banco e entra na conta corrente, né? Então, o dinheiro vai aparecer. Mas a depreciação, como o Rogério falou ali, e agora a Eva complementou, é o registro contábil do desgaste do bem ao longo do tempo pelo uso, né?
Então, assim, a gente vai registrar a depreciação na contabilidade, a gente vai lançar no resultado e a gente vai lançar lá como uma conta retificadora do ativo, do ativo não circulante, imobilizado. Então, eu tenho veículos menos depreciação de veículos. A contrapartida dessa depreciação acumulada é a despesa de depreciação. Não saiu do caixa. Então, se eu tenho, por exemplo, um lucro de 100 e uma depreciação de 20, eu tenho um lucro líquido de 80, um lucro líquido contábil de 80. Por quê? Porque financeiro entrou 100. Por que eu só não... Por que eu desconto essa depreciação? Porque a ideia da depreciação é ser uma reserva. Então, eu não vou distribuir todo o lucro gerado pela empresa, porque quem é que pega o lucro? É o sócio, né? O acionista, enfim. Então, assim, se eu tenho participação dos lucros dos empregados, então a ideia da depreciação é não distribuir esse lucro para que futuramente a gente possa renovar o nosso ativo imobilizado. Essa é a ideia. Então, não sai dinheiro do caixa, certo? Então, o lucro contábil de 80 é um lucro econômico, certo? Então, por isso, a contabilidade não é o lucro contábil não é uma variável para decisão de investimento, tá? Então, tanto é que a gente diz assim, qual é o valor da empresa? Se a gente disser assim, quanto que a empresa vale? Ela vale tudo que ela tem, menos tudo que tem a receber, aliás, mais o que ela tem a receber, menos o que ela tem a pagar. Então, eu estou dizendo que é o ativo menos o passivo, que dá igual ao patrimônio líquido. Aí, esse patrimônio líquido, ele é o valor da empresa, tá? Só que ali no ativo eu posso ter estoque obsoleto, né? Então, assim, se eu não fizer uma avaliação real dessa empresa, só o que está na contabilidade não é suficiente, porque a contabilidade ela é histórica, ou seja, já passou, e é econômica, né? Se a gente pensa em lucro, a gente está falando em lucro econômico. Lembraram? Tá claro? Sim, prof. Muito bem. Então vamos compartilhar de novo. Ai, minha luz está bloqueando aqui. Deu. Uhum. Então vamos lá de novo. O que é isso? Peraí. Aqui. Tá aqui. Tá vendo? Sim. Tá. Então, tá. Então, é mediante o fluxo dos caixas e não dos lucros que se mede o potencial efetivo da empresa e implementar as suas decisões financeiras fundamentais, né? Investimento, financiamento e distribuição de dividendos. Distribuição de dividendo, para vocês relembrarem, dividendo é aquilo que os acionistas querem, né? É aquilo que os sócios, né? Enfim, são os lucros distribuídos, tá? Então, é importante que saliente que os fluxos de caixa são mensurados em termos incrementais. Ou seja, os valores relevantes para avaliação são aqueles que se originam em consequência da decisão de investimento tomada. Então, que estão diretamente associados ao projeto, tá? Então, vamos ver, assim, tipo de padrão de fluxo de caixa, tá? A gente tem algumas coisas aqui que acabam se repetindo, viu, gente? Vocês já viram lá na matemática financeira em alguma medida. Opa, desculpa. Então, fluxo de caixa convencionais, né? Apresentam uma única saída, que é o investimento, né? Por exemplo, ali o investimento inicial de 100,
e seguida de diversas entradas operacionais de caixa, tá? Esse, vamos dizer assim, é o convencional. Fluxo de caixa não convencional. Um fluxo não convencional prevê uma saída de caixa inicial, seguida por diversas entradas e outras saídas de caixa, tá? E aí tá ali mensurando, né, os valores de entrada e a saída, né? No caso, ali teve a saída do investimento de 300 mil, milhões, sei lá o que for, e depois ali no quarto ano tem mais uma saída de 150. Então, o que é importante? Que todo fluxo de caixa não venha sofrer variação alguma em função da decisão de investimento. Só um pouquinho que eu vou tirar essa mocinha daqui. Ô, Nini, tu fica com a Chanel. Peraí. Ah, ela tá me mordendo. Agora vai ficar isso na gravação. Vamos lá. Então, assim, ó, recapitulando, todo fluxo de caixa que não venha a sofrer variação alguma em função da decisão de investimento tomada não apresenta nenhum interesse para o dimensionamento dos fluxos previstos, tá? Então, é entendido como um fluxo de caixa não relevante. Somente são relevantes aqueles valores de caixa que se alteram na suposição de ser implementada a proposta de investimento. Ou seja, se eu fiz o investimento e os fluxos não variaram, não é relevante esses fluxos. Agora, aqueles que sofreram alguma variação para melhor, para pior, né? Enfim, aí sim, esses precisam ser avaliados. E aqui tem um exemplo, tá? Do Asaf Neto ali, ó. Receitas de vendas correntes de uma empresa são irrelevantes para avaliação do investimento. Receita de venda futura e previstas em consequência do investimento em análise são relevantes. Por quê? Porque a receita que a empresa tem hoje, ela já tem, certo? Então, assim, o que a gente precisa avaliar? A gente precisa avaliar, a partir do investimento, o que vai mudar, certo? Porque o que já tem, já tem. Não teve, não sofreu variação nenhuma. Então, eu quero automatizar minha empresa. Então, eu vou comprar um equipamento totalmente robotizado, blá, 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 né? Vou querer investir porque eu quero diminuir meus custos. Né? Que muitas vezes, diminuir o custo é cortar a mão de obra, né? Então, vou robotizar tudo. Muito bem. Mas então, o que isso vai impactar no futuro? E não agora. Agora eu não tenho isso. Então, todo fluxo de caixa que se modifique em razão de uma decisão de investimento é tido como relevante. Todo fluxo que mantenha seu valor inalterado, independente de aceitar ou não um projeto, é irrelevante para análise de investimentos. Falando assim, parece óbvio, né? Parece óbvio. Mas o óbvio a gente precisa dizer. Fluxo de caixa incremental. Então, o incremento, né, bem como se diz, é aquilo que vem além. Então, a alteração, né, toda e qualquer alteração nos resultados futuros de caixa motivados por esse projeto de investimento. Então, quer dizer, comprar essa máquina, ela vai ser o quê? Ela vai dar quanto de incremento de caixa? Porque daí a gente pode pensar assim, vai dar tanto de incremento de caixa, e aí eu vou pensar, tá, mas quanto que eu paguei por essa máquina? E aí a gente tem outras coisas que a gente já aprendeu, por exemplo, o payback, né? Então, quer dizer, esse incremento é suficiente
para o retorno desse meu investimento. Então, a gente vai juntando essas peças, né? E analisando com vários modelos, né? Ou com diversas variáveis aí que a gente pode fazer essa avaliação. Muito bem. O valor do desembolso inicial refere-se ao volume de gasto de capital, né? Então, é a saída efetiva de caixa, direcionada à geração de resultados operacionais futuros, né? Então, são incluídos todos os dispêndios de capital destinados a produzir benefícios econômicos futuros de caixa, tais como aumento de receita ou redução de custos. Tá? Então, pode-se enquadrar como investimento em capital todas as aquisições de bens fixos produtivos, por exemplo, prédios, terrenos, máquinas, equipamentos, entre outros. Devem ser adicionados ao valor dos investimentos todos os valores gastos para que esses equipamentos, esses bens produtivos sejam colocados em funcionamento. Frete, seguro, despesa de instalação. Se vocês quiserem fazer uma observação aí para vocês, esse custo, a gente chama de custo de propriedade, tá? Então, quando a gente adquire um equipamento, lembra que lá para registrar no ativo, nos custos, quando a gente comprava uma matéria-prima, a gente, quando ia fazer, o que a gente descontava do valor da matéria-prima lá? A gente descontava os impostos não os impostos recuperáveis. Tudo aquilo que é não recuperável, frete, seguro, a gente adicionava ao custo, lembra? É o mesmo conceito aqui. Então, outras despesas de natureza intangível, né? Pesquisa, treinamento, isso também vai fazer parte, né? Desses gastos que vão ser considerados investimento inicial. Então, no cálculo do investimento inicial, os resultados líquidos de caixas provenientes da venda de ativos existentes, motivadas pela aquisição de novos bens. Então, pensa, eu vou comprar uma máquina nova, mas eu não preciso ficar com aquela máquina velha. E aquela máquina velha, ela está em pleno funcionamento. E eu posso vender para uma empresa menor, alguém que esteja começando. Então, eu vou comprar uma nova, eu vou inserir tudo que eu gastei para aquisição dessa nova e para colocar ela em funcionamento, e vou inserir nesse investimento inicial, né, o resultado daquele valor, né, que eu consegui vendendo os meus equipamentos usados. Tá? Então, da mesma forma, toda necessidade de investimentos adicionais em capital de giro assume a característica idêntica à do investimento de capital. Portanto, é considerado uma saída, desembolso, né, inicial de caixa. Por que isso? Lembra quando a gente estava falando daqueles 10 milhões? Os 10 milhões lá em 5 anos. Só que até o 4º ano, se não vier nada, eu preciso ter capital de giro. Então, daqui a pouco, eu preciso fazer aportes dessa empresa. Talvez, se eu tenho um grupo econômico, eu posso, né, captar de outros ramos do meu negócio, mas para o projeto, como eu estou fazendo um incremento aí de investimento, ele também vai ser um desembolso inicial de caixa para poder avaliar esse projeto. Enquanto os investimentos em ativos permanentes retornam à empresa na forma de despesas não desembolsáveis, olha aí, ó, depreciação, amortização e exaustão. As aplicações incrementais realizadas no capital de giro retornam ao caixa da empresa, normalmente nos anos finais de vida útil do projeto. Quer dizer, a gente vai conseguir receber esse incremento de capital de giro, mas lá quando ele já começar a dar resultado, tá? Mas a depreciação e a amortização, não, porque a depreciação e a amortização não é desembolsável. Agora vamos ver esse exemplo aqui. Admita que uma empresa esteja avaliando a aquisição de uma máquina nova para a sua produção. Então, o valor do bem é 1 milhão. Ó, já aproveita e já
olhem ali do ladinho que tem R$1 milhão, valor do investimento da máquina nova. Apresenta uma vida útil de 5 anos. Para a colocação do funcionamento da máquina da empresa, a empresa deve gastar 60 mil de despesas de instalação. Desculpa. Então, o valor do investimento não é 1 milhão, é 1 milhão e 60, porque a gente tem que instalar. Pessoal, só me dê um minutinho que eu vou pegar uma água que eu vou começar a tossir. Ela vai dormir. Pronto. Então tá. Ó, 1 milhão o valor da máquina. 60 mil de despesa da instalação. Então, 1 milhão e 60 é o valor do investimento da máquina. Aí diz assim, esse investimento irá exigir um investimento adicional de 220 mil em capital de giro no momento inicial para financiar aumentos de estoques e maiores vendas a prazo. O investimento será recuperado ao final da vida prevista no projeto. Então, olha ali, ó, já tem um investimento aí de 220 mil de capital de giro. Então, o investimento fixo mais o giro dá 1,280. Muito bem. Essa nova máquina, tecnologicamente mais avançada, irá substituir 2 máquinas velhas em uso. O valor da venda das 2 máquinas usadas é 180 mil e estão avaliadas pela contabilidade em 80. Muito bem. A gente tem esse custo, né, de 1,280. Como vai entrar 180, a gente diminui daquele custo, né, porque a gente não precisa de 1.280, a gente precisa de 1.280 menos 180. Só que a gente tem ganho de capital, né? Então, lá na contabilidade, a gente vai vender a máquina por 180, a gente tem um custo de 80 e a gente tem o resultado dessa venda de 100 mil. Ele dá o exemplo ali, que é 34% imposto de renda, nós vamos ter 34 mil. Então, pronto. A gente tem tem que descontar esse imposto de renda, né? Que ele vai ser... Desculpa, eu vou também ter esse desembolso do imposto de renda, então vamos lá. A gente tem um investimento na máquina, né? E capital de giro de 1.280, menos a receita que eu vou conseguir com essas máquinas, mas eu também tenho esse custo, né, do imposto de renda. Então, qual é o investimento inicial líquido? 1.134.000, tá? Já considerando que eu vou vender a máquina, que vai incidir imposto de renda, que eu preciso de capital de giro. Então, conseguiram entender? Tudo isso aqui, ó, são as saídas, né? Então, eu vou ter a saída de 1.280, menos essa entrada de 180 e mais a saída de 34. Por isso, 1.134.000. Tá? Tá claro? Fácil, né? Sim. A explicação é tão tranquila, né, prof? Na hora da conta a gente se perde toda. Mas pensa assim, ó. Eu vou comprar uma televisão, sabe? Então, eu vou ter despesa de instalação. O ar-condicionado, tem exemplo melhor que ar-condicionado, né? Que a TV não vai ter despesa de instalação, mas um ar-condicionado tem, né?
Porque a gente compra o ar, mas a gente tem que chamar alguém para instalar. Certo? E é caro. A 1/3, metade do preço. É caro o negócio. Então, assim, ó, imaginem, ó, e aí vocês façam essa analogia. A única coisa que no nosso ar-condicionado não tem. Eu vou vender meu ar velho, né? Botar na OLX. Porque agora eu tinha um ar-condicionado de parede, né? E agora eu vou comprar um split. Pode ser que não tenha ar nenhum, queira esse meu velho que de parede. Então, Mas não tá vai aí, vender, não vai vender, porque ninguém vai querer coisa usada. Se dá para comprar na loja por 1000 vezes. Não, tudo bem, mas às vezes tem, né? Olha o que tem de coisa no Mercado Livre, gente. Tem peça. A gente acha assim, ninguém quer. Não, mas daqui a pouco um cara que precisa de peça, ele vai comprar para a empresa dele para retirar as peças. Né? Então, No OLX ali, eles vendem de tudo, né? Claro, o Mercado Livre também. Então, assim, ó, sempre pensem que sempre tem um chinelo velho para um pé torto, tá? Então, não desdenhe da venda do usado, viu? Porque às vezes tu encontra mercado. Então, esse exemplo, ok. Vamos lá. Aí, ó, vamos de novo. Outro exemplo. Na venda, outro exemplo não, é a continuação, né, desse exemplo. Na venda dessas máquinas velhas, a empresa realizou um lucro de 100 mil, calculado pela diferença entre o valor de venda e o custo líquido registrado na contabilidade. Aí ele explica, tá? De onde é que saiu isso? Custo de aquisição menos a depreciação acumulada. Então, ele está explicando, né, o porquê os 100 mil é tributável, incidiu os 34% de imposto de renda. Então, tá. Isso aqui é bom porque vocês podem ler depois e que o slide ele é autoexplicativo, tá? Investimento em bens fixos será recuperado em caixa pela depreciação anual prevista, né? O investimento em giro é recuperado ao final da vida do investimento, que é aqueles 220 mil que ele estava prevendo lá no início. Então, tá. Aí diz assim, o que são considerados, né, fluxos de caixa operacionais? Vamos lá, receitas operacionais. As entradas de caixa periódicas, né, de recebimentos de vendas, atribuíveis diretamente a um projeto de investimento, que serão acrescidos aos resultados operacionais da empresa, são essas, né, as receitas operacionais. Os investimentos que determinam geralmente elevações nas receitas são aqueles implementados com a finalidade de promover o lançamento do novo produto ou de expandir a atual capacidade física na produção. Custos e despesas operacionais. Todas as alterações verificadas nos dispêndios operacionais de caixa de uma empresa determinadas pela decisão da implementação do investimento. Então, essa nova máquina de 1 milhão gerou mais ou menos custos, né? Então, quer dizer, eu preciso, porque se eu quero um volume maior de produção, eu também vou ter um volume maior de custos e despesas. Por quê? Porque eu vou gastar com mais matéria-prima, porque eu vou ter despesa de expedição maior, talvez comissão dos vendedores. Todo o volume de venda, ele não vem sozinho, ele vem com uma bagagem de tudo aquilo, os impostos incidentes nas vendas, né? Então, tudo isso acaba que deve ser analisado. Despesas não desembolsáveis e imposto de renda. Aí, como foi dito, né, que as depreciação, amortização e exaustão, né, não devem ser consideradas no cálculo dos fluxos de caixa, porque eles, né, não representam um comprometimento de caixa. Então, são irrelevantes para o processo de dimensionamento dos benefícios econômicos da proposta. Em todas as decisões, os fluxos de caixa devem ser mensurados após a dedução do respectivo imposto de renda incremental, que é aquilo que a gente estava vendo ali, tá? Dos 34 mil.
importante, tá? O modelo de avaliação econômica de investimentos prevê o uso de fluxos de caixa operacionais incrementais. Então, é tudo aquilo que aumenta, né? Aquela parcela ali gerados através, né, por meio da decisão de investimento. Com isso, devem ser ignorados todos aqueles fluxos financeiros oriundos das decisões de financiamento, como a amortização dos empréstimos e financiamentos contraídos, respectivos encargos e juros. Os fluxos de caixa operacionais pertencem a todos os proprietários de capital, acionistas e credores. Então, é necessário que se ressalte que o valor de um bem não deve estar vinculado à forma como ele é financiado. E o seu valor econômico depende da capacidade futura de geração de resultados operacionais esperados. É a qualidade dos investimentos e não a estrutura de financiamento do ativo que determina a riqueza e, consequentemente, a atratividade econômica. Por que isso, gente? Porque na contabilidade, e aí eu vou ter que, né, chamar a contabilidade, a gente avalia essas coisas separadamente. Lembra assim, ó, eu tenho a minha máquina lá no ativo não circulante imobilizado. Ela tá ali. Ali aparece a máquina. Ela não, quando tu olha a máquina, tu não vê se ela foi comprada à vista ou a prazo. Tu vai ver, bom, se saiu o dinheiro do caixa, saiu à vista. Aí saiu do caixa. Se foi, foi pago a prazo, vai gerar uma obrigação de curto ou longo prazo lá no passivo, circulante ou não circulante. Só que, o que ele quer dizer? Eu preciso ver o que essa máquina vai gerar por si só, independente da forma como ela foi adquirida. Então, obviamente que eu preciso ter dinheiro para pagá-la, mas isso deve ser irrelevante, porque eu preciso saber se essa máquina gerou riqueza, gerou benefício econômico futuro maior do que a medida do seu valor, certo? Então, por quê? Porque ele só vai ser atrativo se ele se pagar. É isso que ele quer dizer. Então, tá. Aí, assim, os fluxos de caixa para as decisões de investimentos são normalmente apurados em valores líquidos, após a dedução do imposto de renda. Então, o padrão de cálculo é esse, ó. Lucro operacional bruto, menos imposto de renda, lucro operacional líquido, mais a depreciação, fluxo de caixa operacional, tá? Isso aqui, gente, quando dá tempo de ver fluxo de caixa lá em contabilidade, isso aqui, quando chega aqui, é uma coisa que já tá meio que pacificada, sabe? E daí, quando a gente não consegue, aí parece ser um pouco difícil, mas por que a gente soma a depreciação no fluxo de caixa? Porque ela não representa uma saída de caixa, mas o imposto de renda sai dinheiro do caixa, por isso que diminui. O resultado operacional é sempre obtido antes dos encargos financeiros. A depreciação é identificada como uma despesa não desembolsável. Então, essa despesa foi deduzida para o cálculo do lucro operacional por não envolver uma saída efetiva de recursos. Então, ela é adicionada para o cálculo do fluxo, tá? Muito bem. Aqui diz assim: para ilustrar, admita que uma empresa esteja avaliando seus fluxos de entrada de caixa provenientes de uma decisão de investimento. No quadro a seguir estão vários resultados operacionais apurados antes e após a aceitação do investimento. Admita que o investimento tenha vida útil de 5 anos. Então, tá aqui, ó. Ano 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Todos os anos aqui. A alíquota do imposto de renda, ele está dizendo que é 34%.
Aí ele diz, ó, receitas operacionais. Antes do novo investimento, ele tinha uma receita de 1.000, tinha custos e despesas de 400, tinha uma depreciação de 100, logo o lucro operacional bruto era 500. A depreciação aqui, ó, no ano 1 continuou igual, no 3 aumentou, e o 4, e depois no ano 5 aumentou. As receitas foram aumentando gradativamente, no ano 2 aumentou um montão, ó, e depois caiu, aumentou um pouquinho, aumentou um pouquinho. Os custos e despesas foram aumentando, depois caíram e se mantiveram ali nos 650. Então, o lucro bruto no ano 1 foi 680, o ano 2 foi o que gerou maior lucro bruto. Veja que é lucro bruto operacional. Isso aqui é lucro contábil, tá? 750, 850, 870. Muito bem. Aí, bom, vamos lá para ver o que foi incremental, tá? Então, do projeto. Se eu tenho um investimento inicial de 1.000, o incremento do ano 1 foi 300, o incremento do ano 2 foi 800, o incremento do ano 3 foi 500, 600 para o ano 4, 700 para o 5. Foi o que eles fizeram aqui, ó, 300, 800, 500, 600, 700. Custos e despesas operacionais. Então, vamos lá. Ó, 400 é a nossa base. O que foi de incremento? 100, 100, 250 e assim vai, ó. 100, 250, aqui meu mouse. 200, 200, 250. Aqui só faltou um parêntese, tá, gente? Não faz mal. Depreciação. Qual foi o incremento? Se a depreciação inicial era 100, tudo que variou vai ser o incremento. Então, 20, 20, 50, 50 e 80. O lucro operacional bruto. Bom, agora eu faço a conta aqui. 300 menos 120, 180. 800 menos 270, 530 e assim por diante. Imposto de renda. 61, daí calculou os 34% sobre os 180. E aí, então, 180 menos os 61 me deu esse lucro operacional líquido. Até aqui, gente, é lucro contábil, tá? Então, o que eu preciso fazer para virar fluxo de caixa incremental operacional? Adicionar depreciação. Então, eu pego aqueles 20 que eu descontei lá para poder calcular o imposto de renda, porque ela, para fins de imposto de renda, é uma despesa dedutível, tá? Para quem é lucro real. Normalmente, essas empresas aqui são lucro real. Então, eu somo a depreciação aqui, 118 mais 120, e acho os fluxos efetivos, né? Operacionais. Ficou claro esse exemplo? Agora ficou, daqui a meia hora, não sei. Ai, Eva! Mas é sério, a senhora falando tá tudo perfeito. Eu vou disponibilizar a gravação para vocês vão poder assistir de novo. Ah, beleza. Tá? Então, seguimos. Aqui, ó, é uma fórmula, né? O que é isso? A variação, né, do fluxo de caixa operacional incremental, ela é dada, né, pela variação ali do lucro bruto, que é o lucro operacional bruto antes do imposto de renda, menos o imposto de renda incremental, aqui, ó, vezes, né, esse lucro bruto, né, então tem que descontar, e mais as despesas não desembolsáveis, que é isso que a gente fez, ó. Então, a gente tinha o lucro operacional,
a gente tirou o imposto de renda e somamos a depreciação, porque ela não sai o dinheiro do caixa, por isso que ela precisa ser somada. Certo? E aí diz assim, aí tá, aqui deu de uma outra forma, tá, gente? Ele pegou aquela fórmula e aplicou na modalidade de fórmula aqui, tá? Então, olha só, a gente tem as despesas não desembolsáveis, né? Então, elas são somadas, eu estou somando aqui, ó. O lucro bruto, 180. Desconto, né, o meu imposto de renda, ó, e aí eu tenho a variação aqui do lucro líquido. Então, quer dizer, é praticamente a mesma coisa, é o 118 mais os 20 lá, vai dar o 138, tá? É só utilizando a formulinha ali, tá? Muito bem. E deixa eu só ver uma coisa. Tá. Aí ele dá um exemplo, tá? Que também é aqui do Asaf Neto, que ele diz assim, um exemplo mais completo, tá? Então, nós temos fluxos de caixa operacional do projeto de investimento. Admita que uma empresa esteja avaliando uma proposta de investimento visando a expansão da sua atividade. Principais dados do projeto. Investimento total de 500 mil, os quais serão consumidos integralmente no início do projeto. Momento zero. Então, desse montante, 80% serão aplicados em ativos fixos e 20% em capital de giro. A duração prevista do projeto é 5 anos. Os bens fixos são depreciados pelo método linear, prevendo ser nulo o valor residual. Isso quer dizer o quê? A depreciação vai ser dividir o valor desses ativos fixos por 5, né? Então, é linear, o valor é fixo para todo o período, e quando eu chegar lá no último ano, o valor residual é zero, ou seja, esse item vai estar totalmente depreciado, tá? Então, valor do ativo menos a depreciação vai ser zero, por isso que é sem valor residual. A alíquota do imposto de renda é 34%, e os resultados operacionais previstos são esses, ó. Ele está dizendo que os valores incrementais das vendas já são esses que estão aí, para o ano 1, para o ano 2, para o ano 3, 4 e 5. Receita, custo do produto vendido e despesa operacional desembolsável, tá? Ele está dizendo ali, ó, é desembolsável, ou seja, venda e administração. Os fluxos de caixa para decisão de investimentos são apurados independente da forma como o projeto de investimento será financiado. Isso aqui, ele já falou isso em outro momento. Então, vamos lá. Para a formação dos fluxos, deve-se, pela necessidade de apuração do imposto de renda, projetar o valor anual da depreciação. Então, olha só, é 500 mil. 20% é giro, então 100 mil é capital de giro. Investimento fixo é 400, tá? Então, se eu vou dividir esses 400, né, por 5, depreciação 20%, ó, 5 anos dá 20% ao ano, tá? Então, eu vou ter 80 mil ao ano pelo método linear, a depreciação. Eu posso pegar os 400 e dividir por 5, que é a mesma coisa, tá? Tá bem? Muito bem. Oi? Pode falar. Não, era assim. Ah, tá. É que eu não enxergo vocês aqui, né? Então, olha só. A gente está colocando ali agora a formação desses fluxos, tá? Então, eu tenho receita de vendas do ano 1, ano 2, ano 3, bem como ele falou lá no início. Custo do produto vendido, o que ele falou no início.
Vamos só conferir lá. Ó, tá? 700, 280, ó. Ah, não, desculpa. 1.300 e 700. Ele tá fazendo o DRE, tá? Então, ele fez o quê? Receita, CPV, lucro bruto. Depois, ele descontou as despesas operacionais e a depreciação, ó, sempre 80, tá? O lucro operacional bruto, 240, 220, é só fazer a conta ali em cascata. Desses 240, 34% é imposto de renda. Desses 220, 74% é o imposto de renda e assim sucessivamente. Então, eu tenho um lucro operacional líquido nesses valores aqui. Então, aí, bom, 158,40, tá? Esse é o meu lucro operacional líquido. Aí ele diz assim, bom, a gente tem só aqui, peraí, 158,40, somem 80 o 158,40, eu acho que tá faltando uma linha ali. Quanto que dá? Alô? Oi. Ninguém fala. 238,40. 158,40. 238. Mais 80, 238,40, tá? Ok? Isto. Então, cuidem que esse slide aí tá faltando uma linha. Por que tá faltando uma linha? Porque faltou adicionar a depreciação. Entenderam? Vocês estão aí, gente? Sim, essa linha seria onde? Tcharam. Aqui embaixo, ó. Só acrescentar mais um que tá. Porque para a gente achar o fluxo operacional desse projeto, falta adicionar, porque olha aqui, ó, gente, ele está dizendo o seguinte, ó, modo alternativo de cálculo, e dá 238,40. Óbvio, por que não deu 238,40 aqui? Porque faltou adicionar a depreciação, faltou uma linha. Tá. Deixa eu só ver se isso aqui não tá mais para baixo. Não. Não tá, ó. Na hora de recortar do livro, ficou menos. Então, aqui, ó, eu preciso incluir uma linha somando a depreciação. Que é esses 80 mil. Cadê os 80? Aqui, ó. Esses 80 mil que foi aqui, ó. Dessa linha aqui, ó, que está diminuindo para formar o lucro bruto, eu preciso incluir uma linha aqui embaixo. Porque o valor desse fluxo é esse aqui, na real. Lucro bruto, eu tenho 600, eu tenho uma despesa operacional não desembolsável, que é a depreciação, eu tenho a despesa desembolsável, que realmente vai ser custo, eu tenho o imposto de renda, eu tenho o resultado desembolsável, né, que é o líquido do imposto de renda, e eu tenho o benefício fiscal da depreciação, logo, eu tenho 238,40. Então, o que falta aqui? Só somar a depreciação para a gente achar esse mesmo valor de fluxo que está na próxima página. Só por isso, para não dar confusão. Como é que não... Eu achei 100 e poucos e outro eu achei 200, tá? Entenderam? Uhum. Estou tentando entender onde é que eu vou acrescentar 238. Não, Ó, não é. já clicou em alguma coisa e sumiu o valor. Não é acrescentar. Não é acrescentar, Eva, os 238. É o seguinte,
o valor do fluxo é 238. Só que numa tabela está 158, certo? Certo. Então, o que aconteceu? O que faltou para dar o mesmo valor? Os 80 mil da depreciação. Entendeu agora? Acho Tá que sim. faltando. Eu estou tentando montar a tal da tabela aqui no que está faltando. O que eu tenho que acrescentar na última linha? A depreciação. Somar a depreciação. Então, daí tu vai... Eu vou compartilhar de novo, tá? Tá. Peraí. Aqui, Eva, ó. Lucro operacional. Sim, essa é a última linha que aparece aqui para nós. Beleza, 158, 148. Isso. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai somar, vou botar um sinal de mais e vai colocar depreciação. Vai somar 80 aqui. No 145, tu vai somar mais 80. No ano 3, tu soma mais 80. No 4, mais 80. E no 5, mais 80. Ah, tá. Aí tu vai... E daí tu vai colocar mais uma linha. Vai botar fluxo operacional do projeto de investimento. 158 mais 80 vai dar os 238,40. Entendeu? Agora foi. Beleza. E aí, ó, 145,20 mais a linha da depreciação vai dar 225,20. 211,20 mais 80 da depreciação, 291,20. Tá. Tá? Agora foi. Muito bem. 448 com 80 mais 80, tá bom. Isso, vai dar 528,80. Só no último ano, vejam, no último ano, ele está dizendo assim, ó, a recuperação daqueles 100 mil que era o de capital de giro vai ser no 5º ano. Por isso que tem esse 100 aqui, ó. Então, aqui, ó, 660, além da depreciação, que é 80, né? 660 mais 80, 740. Só que, ó, por que tá 840 ali? Porque ele tá dizendo o seguinte, neste último ano, além do fluxo, eu ainda recupero o capital de giro. Então, o fluxo do 5º ano tem 100 a mais. Tá. Tá? Certo? Então, no último ano, né, tu vai conseguir gerar esses 100 mil aí para recuperar o investimento em giro. Tá? Então, agora olha melhorou. só. Desculpa, Melhorou? eu vi essa coisa Eu fiz essa disciplina em 2004, faz um tempinho. Essa de contabilidade foi 2004. A cabeça. Não precisa pedir desculpa. Isso aí, assim, ó, a gente está aqui para fazer, né, explicar devagar para todo mundo entender. Tem uns colegas que são mais rápidos, tem outros, cada um tem o seu tempo, não é problema nenhum. Eu sou do agora... Então, aqui, ó, aqui o nosso fluxo, ó, como é que ele funciona, então? No primeiro ano, eu tenho uma saída de 500, certo? No primeiro ano, a gente vai ter, ó, o fluxo de caixa operacional. Entrada, se a gente for desenhar, a gente tem a flechinha para baixo de 500, a flechinha para cima de 238,40, e depois, nos próximos anos, mais flechinha para cima de 225, 291,20 e 528 e 840. Ok? Aqui, gente, ele está dando um exemplo de
investimento num ativo fixo com valor residual, tá? O que que é... Ai, a luz aqui não para de apagar. O que que é o valor residual? Eu vou abrir uma abinha aqui do Excel para... Estão vendo, né? Sim, estou vendo. Então, olha só. A gente viu que no outro exemplo, quanto é que era a máquina? 400 mil. Tá? 400 mil reais. A vida útil dela, 4 anos. Se eu dividir por 4, era 4? Não, era 5, desculpa. Era 5 anos, tá? Então, quer dizer, no final, ó, do 5º ano, a minha depreciação acumulada é 400, certo? Então, valor do bem menos a depreciação, qual é o valor residual? 0, tá? Então, o que é valor residual 0? O bem foi totalmente depreciado. Tá claro isso? Agora, ele agora vai dar um exemplo que a vida útil do projeto é 4 anos. O equipamento tem um valor residual de 180 mil ao final do último ano. Então, vamos ver. 30% serão aplicados em capital de giro e o restante, ó, 1.200.000, tá? Vamos ver o nosso investimento aqui. 1.200.000 é o nosso investimento. 30%, opa, 30% é giro. Então, ele vai ter em giro 360. A diferença entre o giro e o investimento é fixo, 840 mil. Esse investimento, ele vai durar, ele tem uma vida útil, aqui ó, vida útil. Então, esse aqui é um bem, então, ativo fixo, ou seja, uma máquina, e aqui é giro, tá? Esse ativo fixo tem uma vida útil de 4 anos e tem um valor residual de 180 mil. Tá aqui, valor residual. Muito bem. Logo, quanto que eu vou poder depreciar? O valor do bem menos o que tem que sobrar. A minha depreciação vai ser, ou seja, o meu valor depreciável é igual ao valor do bem menos o valor residual. Então, eu vou pegar esses 660 mil e vou dividir por 4 anos. Desculpa. Eu não queria esse pontinho aqui. Então, eu vou pegar esses 660 mil, vou dividir por 4 anos, que é a vida útil. Isso aqui é a minha depreciação anual. Se eu pegar a minha depreciação anual, multiplicar pelos 4 anos, eu vou ter 660 mil. Lá na contabilidade, ó, o valor do bem na contabilidade
ele foi adquirido por 840. Teve uma depreciação acumulada ao longo dos 4 anos de 660. Quanto é que sobrou? Ou seja, qual é o valor residual deste bem? 180. Entenderam? Sim. Agora faz sentido. Passando assim no Excel. Certo? Então, olha só, vamos ver o que tem lá no slide agora. Que eu já dei o, vamos dizer assim, o panorama geral, tá? Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Ele diz assim. Então, ele disse que era 1.200.000 ou 1,2 milhão, 30% aplicado de capital de giro e os outros no equipamento. Falou da vida útil do projeto, está em 4 anos. Também é depreciado esse bem em 4 anos. O valor de revenda, que é o valor residual, 180 mil. E aqui estão os principais resultados. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não consigo enxergar agora. Deixa eu ver o que é. Ah, o Leandro. Chegou cedo? Oi, Leandro. Mexi contigo agora. Chegou cedo, Leandro. E aí, professora, tudo bem? Chegou depois do intervalo. A gente nem fez intervalo. Eu tardei, mas não falhei. Ah, tá bom. Mas tá gravado, tá? Então tá. Tá bom. Então tá, seguindo aqui, ó. A gente já tá quase no fim. Faltam 2, 3 slides. Beleza. Muito bem. Então, aqui, ó. Vocês viram que é até um assunto relativamente fácil, né? Porque o mecanismo é muito parecido entre os exemplos, tá? Então, vamos lá. Aí ele diz assim, ó. Deu as receitas de venda, né? Então, assim, a empresa, então, está avaliando o projeto, apure o fluxo de caixa operacional dessa decisão de investimento. Então, a receita de venda, ó, de onde é que saiu? Daqui. Então, tá ali, ó. Menos custo de produção, montei ali o lucro bruto, ó, pá, pá, pá. Despesas operacionais, tá aqui, ó, foi dado, tá? Então, eu só estou montando a DRE. Ah, depreciação, tá? Então, olha aqui. Ah, de onde é que saiu 60 e 165? Daqui, ó. Por quê? Porque eu peguei e considerei que tem 180 mil de valor residual. Então, a depreciação ano a ano, ó, é 165. Tá? Eu acho que eu vou colar esse negócio ali no grupo. O que vocês acham? Pode ser. Perfeito, professora. Só assim mesmo. Sim, pode ser, professor. Deixa eu botar ali no Word. Criar como imagem. Calculadora não, né? Deixa eu ver. Perdi o negócio. Sigo assim. Deu. Tá ali, ó. Tá?
Já coloquei no grupo. Muito bem. Seguimos, tá? Então, da onde é que saiu o 165? Que é só o que faltava calcular? Daquele cálculo que eu fiz ali para vocês. Sem esquecer que a gente soma, olha aqui, Eva, ó, a depreciação. Depois de calcular o lucro operacional líquido, somei a depreciação, ó, porque para imposto de renda ela tem que ser descontada, tá? E no último ano, eu tenho a recuperação do meu incremento ali do meu incremento de capital de giro, tá? A recuperação do investimento inicial de capital de giro, tá? Aí ele diz assim, ó, ele inclui, aqui ele tem outro exemplo, né? Esse aqui é o 4, esse é o 3. Mais um exemplinho aqui, que ele diz assim, ele só coloca uma sigla diferente, tá? Que é o EBITDA, que é valor antes, é lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Esse EBITDA, ele vem do inglês, né? Que é lucro antes dos juros, depreciação e amortização. Então, assim, e o lucro após o imposto também pode ser conhecido, vocês podem ver na literatura no PAT, também é da sigla em inglês, tá? Lucros líquidos após os impostos, tá? E a ideia é a mesma, certo? A gente tem aqui, ó, o lucro, aqui ele deu... Então, uma empresa está considerando a reposição de uma máquina velha que já tem 8 anos de vida por uma nova, que aumentará os resultados e a competitividade da empresa. A expectativa é de que os atuais resultados da empresa, antes dos impostos, né, que é 30 mil, esse atual aqui, tenha um aumento significativo nos próximos 8 anos. A máquina nova tem um custo de 100 mil e tem a mesma vida útil da máquina atual, sem valor residual. A depreciação será linear durante a sua vida útil e a líquida do imposto de renda é de 40%. Qual é o valor estimado do fluxo operacional de caixa desse projeto? Tá. Pode ser feito assim? Pode. Vocês podem fazer assim? Sim. Ó, assim, tá? Então, o que eu vou deixar para vocês para a semana que vem? Que vocês, além dos exercícios, tá? Sim, vocês vão me mandar esse exemplo, tá? Vai valer um pontinho na outra prova. Esse exemplo 4, vocês vão enviar nesse formato aqui, tá? Combinado? Sim. Sim. Certo, pessoal? Certo, prof. Bem tranquilo esse conteúdo, assim, sabe? Ele é mais trabalhoso do que difícil. Tem que entregar na próxima aula, professora. Mandem por e-mail. Tá, mas até a próxima aula ou no finalzinho da próxima aula? Tem que ser antes da próxima aula. Tá bom, então, prof. Tá, mas esse 4 aí naquele outro modelinho. E aí eu vou postar os exercícios ali no Moodle, tá? Ok. Então tá bom. Tá bom, professora. Certo? Vou parar a gravação aqui. Agradeço aí a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada por terem comparecido. E aqueles que não puderam vão assistir a gravação ali. Beleza, professora. Tá bom. Parabéns pelo teu dia aí. Tá bom, prof. Parabéns pelo teu dia.
Parabéns pelo teu dia.